Aliás, assentado, já curve sua cabeça, já feche os seus olhos, evite movimentações desnecessárias. E com seus olhos fechados, leva os teus pensamentos cativos a Cristo. Prepara a tua alma como trabalhador. Prepara a terra que há de ser arada, que há de ser semeada. Deus acredita em você. Deus tem investido na sua vida. Deus tem te abençoado, Deus tem te protegido. Grandes têm sido os livramentos que Deus tem te dado. E esse é um momento que você se assenta, se desliga de tudo aquilo que possa roubar a sua atenção, para ouvir de Deus, para ouvir a palavra de Deus, os preceitos de Deus, a vontade de Deus, pois você busca e cultiva um relacionamento com Deus. E no relacionamento tem hora de falar e tem hora de ouvir. Então aquieta a tua alma, porque Deus tem algo para entregar nas tuas mãos hoje. Pai querido e amado, mais esta noite eu me sujeito ao teu Espírito Santo e te peço, usa-me como um canal teu, como um instrumento teu, e que nas tuas mãos, ó Pai, essa instrumentalidade se transforme sim num agente que teu Espírito Santo estará usando para que a tua palavra nos alcance e produza aquilo que precisa produzir. Que aquilo que tem estado em teu coração, que aquilo que tu projetaste para a noite, este culto, que aquilo que tu tens esboçado desde sua presciência para a vida de cada um dos seus servos, para o momento da vida de cada um dos seus servos, se estabeleça. Te agradeço pelos anjos e arcanjos que estão aqui nos cercando, e pela tua presença, ó Pai, doce, maravilhosa, mas também poderosa. É assim que eu oro, meu Deus, e já te agradecendo em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Um dos papéis de líderes espirituais é o da paternidade. E eu quero dizer com isso que muitas vezes o seu pastor, a sua pastora, a sua cobertura espiritual vai fazer o papel do pai, o papel da mãe. Aliás, pastores, pastoras são pais, são mães em diferentes contextos, mas um deles, uma das missões do líder enquanto pai, enquanto mãe, é alertar o seu filho em relação a perigos. Amém? Todo pai que ama o filho, ele alerta esse filho quanto a perigos, porque ele quer o bem do filho, ele não quer que o filho sofra, ele não quer que o filho se machuque, ele não quer que o filho se perca, ele alerta, ele avisa. E esse lado às vezes parece ser o lado chato do pastor, o lado chato da pastora, porque é a hora que o pastor pesa. E muitas vezes você, num momento desse, vai se lembrar da sua mãe, vai se lembrar do seu pai. Não faça assim, não vai por aí, faça desse jeito, toma cuidado, agora não, espera um pouco, por ali é perigoso. Quantas vezes nós escutamos isso e puxa, de novo. Mas quantas vezes eles tinham razão? E quantas vezes essas orientações foram importantes para nós? Amém? Toda mãe orienta o seu filho, o pai orienta o seu filho, se ele vê perigo, ele mostra. O mosquitinho estava louco para vir na igreja Bola de Neve. E a dona Mosquita não deixava. E o mosquitinho já estava chateado, porque
Há meses ele queria fazer uma visita na igreja. E a mosquita não deixava, estava preocupada. Não vai, é perigoso, mosquitinho, não vai. E mosquitinho, mas mãe, mosquitinha, é perigoso por quê? E a mãe não deixava, até um dia que a mãe cedeu. O mosquitinho ficou todo contente, mas quando ele estava saindo, a mãe disse: vai, mas toma muito cuidado com as palmas. Ela quer o bem do filhinho. O pastor tem esse papel, o líder tem que avisar, tem um perigo, é um guia. Tinha um guia que levou um grupo para uma festa na África, na selva, e estava todo mundo lá dançando, bebendo, comendo, curtindo, e o guia daqui a pouco sobe na caixa de som e começa a gritar: hip, hip, e a galera gritava: urra! Ele gritava: hip, hip, todo mundo: urra! E daí daqui a pouco entra o hipopótamo e mata todo mundo. Hipopótamo! Só que quando o filho está em festa, está se divertindo, ele não tem nem ouvidos para prestar atenção naquilo que o seu líder está dizendo. E como isso é triste, porque a Bíblia diz em Provérbios 14:12, que há caminhos que ao homem parecem bons, mas o seu fim são caminhos de morte. Há caminhos que ao homem parece bom, mas o seu fim é de morte. Agora, alguém conscientemente escolhe um caminho de morte? Alguém conscientemente deseja andar num caminho que ele sabe que vai levar à morte? Não, obviamente não. Mas infelizmente muitos são os que têm trilhado esse caminho, porque a desobediência a Deus, a distração, a desatenção aos alertas do Pai, a conveniência, muitas vezes, podem conduzir uma pessoa ao erro e a um caminho de morte, mesmo quando esse caminho parece florido, parece espiritual, parece especial. Diga para o seu vizinho: mesmo quando este caminho parece muito bom para ser verdade, se ele não for o caminho de Deus, não precisa repetir essa. Se ele não for o caminho de Deus, fatalmente ele termina em dor, em sofrimento e a longo prazo até em morte. E é difícil falar em morte, mas é um perigo, é um risco que vocês como filhos correm, e nós como pastores queremos vê-los bem distantes de qualquer tipo de morte. Puxa, Rina, tipos de morte? Então há tipos de morte? Sim, há tipos de morte. Há uma morte que é espiritual. E o que é a morte espiritual? É o afastamento espiritual de Deus. Uma pessoa distante de Deus, afastada de Deus, está morta. Agora, há a morte física, quando o espírito volta a Deus que o deu, e a carne volta ao pó. Amém? O pó voltou ao pó, todos nós um dia iremos morrer. E há a morte eterna, que é quando ambas acontecem juntas. Quando uma pessoa morre fisicamente, já estando morta espiritualmente. Aí, infelizmente, ela vai conhecer a morte eterna. Combinação de afastamento de Deus com morte física é igual a morte eterna. E há níveis também de morte. Há tipos e níveis. Se você, já dei esse exemplo aqui, mas ele cabe nesse sermão. Se você caça uma rã e vai fazer uma rãzinha, não é o meu gosto, mas talvez seja o seu, você coloca essa rã numa panela com água fria, e aí ela se sente num ambiente natural, é o habitat dela. Mas se você coloca essa panela no fogo e leva essa panela, essa rã ao banho-maria, ela vai sentindo aos poucos essa água a esquentar. E a água vai esquentando, e chega um determinado momento que ela sente que a água mudou, que ela sente que está esquentando, e que ela sente que ela pode pular da água. Enquanto a água está fria, ela consegue pular, mas vai chegar uma hora que ela entra num estágio em que ela percebe que vai morrer,
ela sabe que vai morrer, a água esquentou, a água vai ferver, só que ela já não tem força mais para pular da panela. E há situações em que você consegue rapidamente identificar e fugir daquela morte. Já sei que isso é morte, não quero isso para mim. Mas há situações que você se sente a rã dentro da panela e diz: eu estou morrendo e não consigo mais sair daqui. É quando a morte se generaliza e você já não tem forças para tomar decisões, já não consegue ver nada diferente do que aquilo que é a tua realidade. É quando você, onde bota a mão, começa a ver que as coisas não fluem mais. É quando você sente cheiro de morte por onde passa. É quando você sabe que além de distante de Deus já não consegue mais produzir nada. Enquanto há outras situações que alcançam algumas áreas: morte na área financeira, morte na área espiritual, morte na área ministerial, morte na área emocional, morte de sonhos. São coisas que você consegue identificar, mas quando ela se espalha desse jeito e toma essa proporção, é muito complicado mesmo, porque é a ausência de vida, e a pessoa respira, está de pé, tem a sua faculdade não tocada, mas espiritualmente morta. Ela se sente morta. Ela pode estar trabalhando, pode estar produzindo, pode ter um ministério, pode ter uma família abençoada, pode ter um bom relacionamento, mas se não há vida, essa pessoa está em coma. Um estágio que podemos chamar aqui de coma espiritual. Por quê? Porque você ainda não morreu, mas você sabe que se as coisas continuarem do jeito que estão, você vai espiritualmente morrer e não consegue fazer nada mais para mudar isso. Até sabe o que tem que fazer, até sabe que decisões tomar, mas aquela água já te envolveu tanto que você já está ali em banho-maria. Eu estou vendo um cineminho, eu estou vendo um filminho, aliás, de minha vida. Eu comecei bem, eu venho morrendo aos poucos, eu continuo descendo a ladeira, eu vou morrendo, eu estou vendo a minha vida descendo, eu estou morrendo e não consigo puxar o freio de mão, não consigo reverter o processo. E essa pregação, essa mensagem, vai oferecer recursos a todos aqueles que têm sede de vida. Não, eu não sou um vegetal, eu não vou viver nessa terra sem paz, sem alegria, sem amor, sem satisfação. Não, a vida não é um fardo. Não, eu não aceito karma nenhum. A vida sim é para ser boa. Deus deu a vida, Ele é vida e eu quero vida. Eu quero viver com intensidade, eu quero viver com propósitos, eu quero dar frutos, eu quero ser feliz, eu quero acordar todos os dias com vontade de levantar da cama, com vontade de viver. Eu não aceito nenhum nível de morte em minha vida. Pessoas que estão dizendo hoje: eu não aguento mais ver projetos meus sendo abortados, eu não quero mais aborto na minha caminhada. Pessoas que estão dizendo: eu quero sair desse coma, eu quero sair dessa condição. Pessoas que não querem mais dizer: eu amo a Deus, mas estou morrendo. Eu amo a Deus, quero andar com Deus, mas estou morrendo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 119. Verso 94. Na verdade, essa é uma pregação que tem como alicerce, fundamento, ponto de partida, todo o Salmo 119. Mas se você ainda não percebeu, este salmo é gigantesco. Na verdade, é o maior capítulo da Bíblia Sagrada. Ele tem 176 versículos. E se nós fôssemos ler esse salmo, com certeza esse culto virava uma vigília. Aleluia, da 11h30 você já sai que o trem está saindo e deixa eu falando sozinho. Então não dá para ler o Salmo 119 inteiro. 176 versículos. Na verdade, os salmos eram e ainda são o inário de Israel. Em todas as reuniões em Sinédrio, em
em sinagogas, em todas as reuniões de sentido espiritual e até político, como isso não se dividia naqueles dias, um salmo era uma referência. O momento de culto, de adoração, se dava na base da leitura de salmos. Esse é um hábito entre cristãos também, por isso que toda vez que a gente começa um culto aqui, a gente lê um salmo, amém? E é um conjunto de poesias, de poemas. São 150 capítulos de 2.461 versículos, amém? Na verdade, uma bênção, uma ferramenta de Deus para os nossos momentos devocionais. Quantas vezes lendo salmos você não se identificou com aquelas orações e Deus não falou com você através de um salmo, amém? Deus fala. Quantas pessoas que eu conheço que nem cristãs eram, mas no momento de dificuldade abriram a Bíblia e começaram a ler salmos, e como Deus falou com essas pessoas. Aliás, Deus sempre fala, mas tem algo de profundo nos salmos. E na verdade a palavra salmos vem do grego psalmos, que tem a simbologia, tem o significado de cântico para ser cantado com o acompanhamento de algum instrumento de cordas, como a harpa. Então naquele tempo eles tocavam harpas enquanto os salmos iam sendo lidos. E o título hebraico para salmos é Terrilim, que é cânticos de louvor. E na verdade salmos são uma coletânea de composições de autores da Bíblia. E muita gente erroneamente acha que os 150 salmos são do rei Davi. Na verdade não, só 74 salmos foram escritos por Davi. Nós temos nesses 150, 2 que são de Salomão, um que são de um sábio, um homem chamado Emã, um de um outro sábio chamado Etã, um de Moisés, o Salmo 90, veja só, e vários dos filhos de Coré, e 49 anônimos, que ninguém sabe discernir ou identificar o autor. E num período que não foi o mesmo, nós temos salmos desde a época do rei Davi, passando por Salomão, até o momento pós-exílico, até os dias em que eles saíram do cativeiro babilônico, medo-persa, e experimentaram algum nível de liberdade e prosperidade. Amém? Esse Salmo 119 é um salmo de um autor desconhecido, porém um salmo, como toda a Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo. E algo de muito interessante nesse salmo aqui é que ele é entre os 10, e só 10, exibidos numa forma determinada, na forma acróstica. Diga para o seu vizinho, bola de neve também é cultura. O que é o acróstico? É um sistema, é um método de se escrever uma poesia em que algumas situações eram observadas. E nesse texto aqui nós temos 22 estrofes, com 8 versículos cada uma, e cada uma das estrofes começa com uma letra do alfabeto grego e nessa ordem. Então você tem o primeiro versículo, a primeira estrofe começando com Aleph, a segunda com Bet, a terceira com Gimel, a quarta com Dalet, até tal que a última letra do alfabeto grego. Então é como se Deus estivesse dizendo, de A a Z, eu vou falar com você através desse salmo. Diga, graças a Deus. Por isso nós vamos ler só um salmo, que dá condições de nós darmos sequência a toda essa pregação. Salmo 119, verso 94, diz assim: sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Quem pode repetir comigo? Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Só as mulheres, sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Só os homens, sou teu, salva-me, porque busco os teus preceitos. Todos agora, sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Aleluia. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Amém? Esse é um clamor desesperado de alguém
que reconhece que precisa ser salvo. Mas não é alguém que não conhece a Deus e precisa da salvação ao pé da letra. Não, quero meus pecados perdoados e meu nome escrito no livro da vida. Não é um ímpio orando, mas é alguém que anda com Deus. Ele diz: sou teu, Pai, eu sou teu. Eu não sou do mundo, eu não sou do diabo, eu não sou do pecado, eu não sou do Exu Caveira, eu não sou do Zé Pilintra, eu sou teu. Eu sou teu. Não sou de mais ninguém, nós temos uma aliança. Eu sou teu filho, eu sou teu servo, eu sou teu. Mas mesmo sendo de Deus, esse reconhece que precisa de salvação. Alguém que precisava ser vivificado. Ele diz aqui: eu sou teu, salva-me porque eu busco os teus preceitos. Em outra palavra, eu sou teu, mas eu estou morrendo. Eu estou num processo de morte. As coisas estão indo de mal a pior. Eu por dentro estou muito mal. Eu estou me distanciando de ti. Eu sou teu. Salva-me, eu preciso ser avivado. Eu preciso ser vivificado. E aí ele condiciona esse avivamento. Ele precisa dessa vida, mas ele condiciona esse avivamento à palavra. Porque ele diz: eu busco os teus preceitos. Então por que eu busco os teus preceitos? Porque eu considero as escrituras. Salva-me. Alguém que sabia por que estava morrendo, alguém que precisava de vida, e alguém que soube onde se apegar para ser vivificado. Amém? Na verdade, alguém que pode te ajudar, porque você e eu precisamos ser vivificados. Alguém que pode nos ajudar. E esse homem, esse autor, ele primeiro diz que essa salvação vem quando nós nos apegamos à palavra. Este Salmo 119 está fundamentado nisso. O verso 15 diz: meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. O autor apresenta e reconhece a volta à palavra como a única maneira de você ser avivado, como um caminho de vida. Se não for observando a palavra, se não for me aproximando da palavra, se não for meditando na palavra, não haverá vida. E esse assunto é tão sério e é tão importante que nós temos muitos termos nesse Salmo 119 inteiro, sinônimos da palavra lei, da necessidade de se voltar ao que Deus pensa, ao que Deus diz. Só para você ter uma ideia, a palavra lei no Salmo 119, eu tive a paciência de contar quantas vezes ela foi escrita, respeitando talvez a diferença de uma tradução ou outra, mas pelo menos na minha tradução, 23 vezes no Salmo 119 você encontra a palavra lei. 2 vezes estatuto ou prescrição, 20 vezes decretos, 22 vezes mandamentos, 32 vezes palavra, 7 vezes promessa e 20 vezes preceitos. Lê depois esse salmo em casa. É até interessante como essas palavras se repetem. Eu medito nos teus preceitos por causa da tua palavra, eu observo os teus mandamentos. É muito tempo falando sobre a palavra. E toda vez que ele fala sobre lei, ele está falando sobre a vontade e a necessidade que ele tinha de entender as ordens específicas da parte de Deus. Amém? Mandamentos, ordens. Toda vez que ele fala de prescrição, ele fala de um registro declarado da vontade de Deus. Então eu tenho que observar as escrituras, observar os mandamentos, entender de um modo geral qual é o caráter de Deus, a vontade de Deus, e aí também assimilar essa essência. Ele fala de preceitos, e esses são regulamentos de uma aliança. Quando você entra em aliança com Deus, você tem alianças que são unilaterais, que Deus te promete alguma coisa e pronto, você fazendo ou não fazendo, aquilo se cumpre em tua vida. Mas há alianças bilaterais, você faz a tua parte, 50% do acordo é teu, e aí Deus te predispõe a fazer a parte dele. Amém?
Então ele está dizendo: eu observo os teus preceitos, eu preciso entender, ou observar não tão somente, mas praticar a minha parte na aliança, e é isso que eu começo a fazer para voltar a ter vida. Ele fala de decretos, e aí é mais sobre leis civis e rituais, que era o que diferenciava o povo de Israel de outros povos, mas ele fala também de promessa, e essa é uma palavra que deriva do verbo hebraico dizer. Em outros termos, o que Deus disse vai se cumprir, amém? O que Deus falou acontece. E ainda palavra, que é um termo genérico que engloba todo esse conceito, que também é muito usado. A verdade de Deus precisa ser a realidade de um homem que quer ser vivificado, que quer ser transformado. Ele diz: vivifica-me segundo a tua palavra. E no Salmo 119, verso 25, fica com a tua Bíblia aberta aí, no Salmo 119, nós vamos ler alguns textos para te dando algum fundamento. Não temos como ler nem um terço desse Salmo, são alguns versículos mesmo, mas o 25 diz assim: vivifica-me segundo a tua palavra, porque a minha alma está apegada ao pó. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Então ele não tão somente sabe que precisa ser vivificado e como ser vivificado, ele sabe por que ele está morto. Ele reconhece isso, ele diz: Deus, a minha alma está apegada ao pó. É como se ele dissesse: em função disso eu venho morrendo. E como já disse aqui, há 99,9% de chances desse salmo ter sido escrito num período pós-exílico. É o mesmo que dizer aqui para você, nos teus dias, que você teria um período pós-deserto. É quando você começa a prosperar, começa a crescer, as coisas começam a acontecer, a mão de Deus está sobre a tua vida, o favor de Deus está sobre você. É quando você já não tem luta, não tem falta, são lutas que não chegam a roubar a tua paz. Você já está num outro nível, você passou daquele exílio, daquela prisão, daquela dificuldade, daquela necessidade, e hoje você vive momentos de prosperidade, de crescimento, de honra de Deus na terra. Era mais ou menos a sensação do povo depois desse exílio. Era uma hora de restauração, de reconstrução, de reedificação. Era a grande alegria do coração desse povo. Mas esse homem aqui está dizendo que a alma, e quando ele fala por ele, está falando de algo que com certeza era um pecado corporativo, era um erro que o povo vinha cometendo. Ele falava como sacerdote em nome do povo a Deus, amém? Quando ele fala a minha alma, ele está dizendo a nossa alma, a alma do povo está apegada ao pó. E aí você pode entender de duas maneiras: minha alma está apegada ao pó, primeiro sentido, como depressão. Senhor, eu me entreguei, não tenho mais prazer, joguei a toalha, abri mão de tudo, eu estou no pó, não tenho mais como descer, não tenho mais como me sentir mais encostado, mais rejeitado, mais desprezado, eu estou no pó. Ou ainda é o sentido é a alma desse homem, e eu creio que essa seja a real, da alma do povo está apegada ao pó no sentido matéria, no sentido aquilo que era tangível, palpável, porém passageiro. Senhor, vivifica-me, porque a minha alma está apegada ao pó, aquilo que é matéria. E esse versículo, esse momento desse sermão, fala de um dos grandes males em nossos dias hoje, porque há perigos no materialismo. Nós cremos que Deus é bom, que Deus nos abençoa, que Deus nos prospera, amém? Precisamos dessa prosperidade, não temos medo de receber de Deus. O que Deus tiver para nós, nós vamos receber. Agora, o materialismo mata. O materialismo é um instrumento das trevas para matar pessoas. Pessoas que se deixam levar pelo consumismo, pelo desejo de ter, de possuir, pelo apego tão somente a valores materiais, pelo amor ao dinheiro, pela satisfação limitada que a matéria dá, e ainda momentânea. E pior, hábitos
materialistas que viciam. Por quê? Porque a pessoa começa a achar que o seu prazer, que a sua alegria, que a sua satisfação se dá quando ela conquista, quando ela ganha, quando ela recebe, quando ela cresce, quando ela tem, quando ela compra. Diz para o seu vizinho: ei, é lícito desfrutar dos bens, mas eles não satisfazem a alma. E a verdadeira satisfação está em voltar-se a Deus, a sua palavra. Amém? A minha satisfação não está naquilo que eu posso ter ou receber de Deus, mas a minha satisfação está em Deus. Eu sou feliz porque conheço a Deus, porque creio na palavra, porque tenho intimidade com Ele, porque eu o amo, porque conheço o seu amor. O resto é resto, dinheiro vem, dinheiro vai, uma hora levanta, uma hora cai, mas eu estou inabalável. Eu posso ser feliz e estar satisfeito em toda e qualquer situação, ganhando ou perdendo, tendo ou não tendo, sobrando ou faltando. Eu sou feliz porque eu sou um homem de Deus, eu creio em Deus e nada vai roubar a minha satisfação, a minha plenitude. Eu estou preenchido, eu estou cheio, eu estou em paz, porque minha alegria está em Deus, está em sua palavra. Aleluia! Ele diz no verso, acho que 27, eu não anotei aqui, mas não é isso aqui, depois eu acho para vocês. Ele diz ainda nesse salmo, me fugiu o verso, depois eu encontro, mas ele diz ainda: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Obrigado. Qual? 36. É isso? Então anota aí, 36. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Isso traz toda a base para nós crermos que ele estava falando sim de pó como matéria. Não permita que o meu coração seja inclinado à cobiça. Me ajuda a me apegar aos teus testemunhos. Amém? Como é triste ver pessoas que num determinado momento de sua vida deixaram escapar de suas mãos esta verdade espiritual. Como é triste ver pessoas que andavam com Deus e buscavam a Deus no deserto, no exílio, e depois, poderosamente abençoadas, cederam esse tipo de tentação. Como é triste ver homens de Deus que começaram com pequenos ministérios, passando grandes lutas e grandes dificuldades, buscando, crendo, temendo, confiando, e depois recebendo de Deus muito, sobre esse muito não conseguindo se manter fiel, porque de alguma maneira permitiram que essa morte entrasse. E quando a morte entra, ela entra para trazer destruição. E quantos ministérios têm sido arrasados porque pessoas têm cedido a esse tipo de tentação? Materialismo mata. Eu posso ter, eu posso receber, eu posso ter grandes coisas. Amém? Deus tem grandes coisas para os seus filhos, Deus tem grandes coisas para os seus servos. Mas a partir do momento que eu coloco a minha alegria e a minha confiança naquilo que é pó, a partir do momento que eu já não vivo pela essência do Evangelho, mas vivo movido e motivado por cobiça, a partir do momento que eu prego o Evangelho, imaginando quanto que eu vou ganhar de oferta naquela igreja que me convidaram, quanto que vai acontecer se eu plantar uma igreja, e quanto os números e as finanças começam a ditar o caminho que eu tenho que ter diante do meu Deus, quando eu começo a misturar e permitir que sejam mais importantes as finanças, os valores econômicos. Não, se essa igreja não tiver no azul, eu fecho. Se essa igreja não estiver produzindo, ela não funciona. Quantos ministérios se deixando contaminar por esse tipo de sistema babilônico, mundano, que nada tem a ver com a palavra de Deus. Quem espera a satisfação, quem espera se satisfazer com matéria, seca. Quer ver as pessoas mais secas, mais vazias, mais tristes da face da terra?
são as pessoas que acreditaram que a matéria ia poder preencher toda a sua necessidade emocional e espiritual, toda a sua carência. As pessoas mais tristes, mais secas, mais vazias, são aquelas que acharam que as riquezas iam satisfazer aquilo que só Deus pode satisfazer. É quando você vê alguém que perdeu o fio da meada, começando a secar. É uma pessoa que perde os valores, perde os princípios, se vende porque a cobiça a motiva. É uma pessoa que simplesmente vai viver amargurado e frustrado. E quanto mais tem, mais vai querer ter. Porque como uma droga, aquele prazerzinho de ter comprado, adquirido, crescido, vai a embriagar por alguns momentos, até a hora que ela olha para o bem e diz, já não é mais isso, já quero um outro. Alguém que cai nesse sistema de escravidão do inferno. Esse será alguém frio, alguém vazio, alguém distante de Deus, alguém morto. Amém? Eu ouvi um amém meio xoxinho. Amém? Ah, tá. A distância entre você, a sua vida, e as palavras, as promessas, os decretos, os mandamentos de Deus, vão acabar cavando um abismo entre você e Deus, e vocês estarão distantes um do outro, vocês estarão distantes de verdade. E pior, você estará distante da alegria e do prazer que só Deus pode dar. É por isso que você vê tanta gente cheia de dinheiro, mas insatisfeito, com milhões na conta bancária, mas vazio, infeliz, frustrado. A distância que nós temos da palavra vai sim roubar a nossa alegria, que só vem de Deus, a real. Amém? Não a passageira, a real. E pior, no verso 50 ele diz assim: o que me consola na minha angústia é isso, a tua palavra me vivifica. Então olha o caminho desse, ele já entrou num nível de angústia. Eu cobiço, eu estou pegado ao pó, mas eu estou angustiado. Olha o que acontece, é um caminho de abismo chamando outro abismo. Verso 107, ele já diz assim: estou aflitíssimo. Não é nem que ele está aflito, ele está aflitíssimo. Olha a ênfase que ele dá a esse termo: estou aflitíssimo, porque confiei mais na matéria do que em ti. Vivifica-me, Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu me volto à palavra, eu me volto às raízes, eu me volto à essência, eu busco naquilo que é fundamento. Me vivifica. E aí no verso 37 ele diz assim: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Amém? A vaidade, diga para o seu vizinho, a vaidade também mata. Então agora, eu sou alguém que me deixei influenciar pelo materialismo, eu não estou satisfeito, eu estou vazio, eu estou secando, eu estou angustiado, eu estou aflitíssimo. E agora eu estou percebendo também que se os meus olhos começarem a olhar para a vaidade, eu vou continuar preso com essa morte que tem me envolvido. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra, vivifica-me no teu caminho. E por que isso é tão sério? Por que nós precisamos estar alertas, não tão somente ao perigo dos vícios, dos pecados grotescos, daquilo que nos leva para distante de Deus, mas de forma declarada? Por que nós temos que alertá-los em relação a pequenos detalhes, a pequenos sentimentos, a pequenas posturas? Porque essas pequenas coisas podem trazer morte para a tua vida. E quando falamos de vaidade, não falamos da tua vontade de andar elegante, de se sentir bem, de andar bonita, nada nem parecido com isso. Nós falamos sim da vaidade que sente aquele que se permite se embriagar com o poder, com a fama, com o dinheiro, com o reconhecimento dos homens. Poder ensoberbece, mas não só ensoberbece, poder entorpece. Entorpece, poder embriaga, cega. Um homem
que se deixa levar por esse sentimento, ele começa a acreditar que ele é mais do que na verdade ele é. Ele começa a se sentir como alguém mais especial do que a média. Ele começa a achar que ele está acima do bem e do mal. Ele começa a achar que com ele a história é diferente, que diante de Deus ele tem algum tipo de privilégio. Isso acontece quando ele é muito usado por Deus, quando ele é muito abençoado, quando ele é muito próspero. Ele começa a dizer: onde eu boto a mão, tudo flui, onde eu encosto, prospera. Ele se acha mesmo alguém queridinho, mas já num nível inconsciente. E ele começa a acreditar que pode mais que todo mundo. Ele começa a acreditar que ele é muito importante mesmo. E o poder começa a penetrar em suas entranhas. Ele vai se sentindo alguém que aos poucos começa a olhar para os outros com desprezo, começa a olhar para os outros com indiferença, começa a ter as suas prioridades, a sua escala de valores tocada, manchada, invertida. Ele começa a respeitar aí só aquele que também tem dinheiro, só aquele que também tem poder, só aquele que também é como ele, só aquele que também tem um ministério grande, só aquele que também pensa como ele pensa, só aquele que também anda com os carros que ele anda, com as roupas que ele anda, e já perde a essência, a completa verdade de Deus lhe é roubada. Ele tem até os seus relacionamentos fundamentados por aquilo que a vaidade dita. O quê? Quanto você disse que você ganha por mês? Se eu ganho num dia. O quê? Como é que você falou aí? Você acha isso tudo errado? Que abobrinha que você está falando? Não, eu tenho conhecimento, eu me aprofundei, eu sei muito. O que você falou? Errou, nada a ver. Como é que Deus vai te usar desse jeito? Não tem base bíblica para isso. E começa a se sentir juiz, começa a se sentir alguém superior àquilo que na verdade ele é. Diz para o seu vizinho de novo: a vaidade mata. Só que esse homem percebe que não é só a volta à palavra que vivifica alguém, mas ele também entende o que é misericórdia, o que é bondade, o que é generosidade. Rapidamente comigo, verso 77, diz assim: baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Verso 88, vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Verso 159, considera em como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. E finalmente verso 17 do mesmo capítulo, diz assim: ser generoso para com o teu servo, para que eu viva. Amém? Não é só voltar a palavra. Tem gente que não consegue voltar a palavra se primeiro não entender a misericórdia, a bondade e a generosidade de Deus. Quantas pessoas desviadas, quantas pessoas distantes, quantas pessoas hoje mortas, porque acreditam que não vão ter mais chances com Deus. Quantas pessoas ministerialmente entristecidas, quantas pessoas ministerialmente paralisadas, porque acham que não vão ter mais uma oportunidade com Deus. Muitos estão morrendo, achando que não tem mais chance. Vidas que andam com um jugo terrível nas costas, às vezes imputado por homens, por líderes, e vidas que estão dizendo: eu não tem mais chance para mim depois do que eu fiz. Depois do que eu fiz, Deus vai me usar? Depois do que eu vivi, depois do que eu passei? Não. Se você não começar a mudar a sua visão e não entender quem é o Deus que você serve, você não sai desse coma nunca. Pessoas com medo de voltar, com vergonha de voltar, pessoas se sentindo acusadas, reprimidas, amam a Deus, mas estão mortas, porque não conseguem entender o quanto Deus é bom. Vou citar um versículo aqui que precisa penetrar no teu coração. Salmo 100, verso 5 diz assim: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Repete comigo: o Senhor é bom,
O Senhor é misericordioso. O Senhor é fiel à sua palavra. O Senhor é generoso. E a misericórdia de Deus é diferente da misericórdia dos homens. Amém? Deus nunca vai compactuar com um homem, um líder que não exerça essa misericórdia. Um homem que não é misericordioso, ele não conhece a Deus. Amém? O que errou? Errou. Esse já era. Você viu o que ele fez? E aí já usa um momento para fazer uma fofoca, para denegrir, para manchar. E o cara que errou se vê sem chance. Eu errei agora, morri. Os homens apontam dedos. Os homens botam X nas costas dos outros. Os homens colocam rótulos uns sobre os outros. Mas Deus não. Deus nunca desiste. Deus sempre acredita. Deus sempre confia naquilo que você está dizendo. Nós não podemos transformar a misericórdia em falsa graça, mas a misericórdia é misericórdia. Amém? Enquanto os homens não perdoam, Deus perdoa. Enquanto um pastor tem coragem de amaldiçoar um outro ser humano, tem coragem de dizer, você sai daqui, então você está amaldiçoado. Deus olha para aquela vida e diz, eu te amo e eu vou continuar te usando, independente do que esse homem de coração duro disse. Os seres humanos são capazes de olhar para você e te dizendo, você não tem mais chance, você errou, você falhou, você teve uma oportunidade, não aproveitou, já foi, Deus nunca mais vai te usar. Deus olha para aquela mesma pessoa e diz, não, se você entender o meu amor, a minha misericórdia e a minha graça, eu vou te levantar numa unção muito maior do que tudo que você já viveu hoje, até hoje. A misericórdia de Deus é a misericórdia de Deus, é nela que o autor se apega. Deus, se não for a tua misericórdia, se não for a tua bondade, se não for a tua generosidade, eu estaria morto. Por causa dessa bondade, dessa misericórdia, dessa generosidade, me transforma, me salva, me vivifica. Amém? Se Deus olhasse para os seus filhos e para a sua igreja da mesma maneira que a ótica da misericórdia humana olha, não tinha um de pé nessa casa, começando nesse altar. Se estamos de pé, porque a misericórdia do Senhor se renova todos os dias e se renovou nessa manhã. Dá um glória a Deus, uma salva de palmas a Jesus Cristo. Aleluia. Vivifica-me, Senhor, por causa da tua misericórdia, da tua bondade, da tua generosidade. Só que ele sabe que não basta a misericórdia, bondade e generosidade de Deus, não basta se voltar à palavra. Algumas coisas ainda vão forçar esse homem a ressuscitar, a reviver. Verso 40 diz assim, do mesmo Salmo 119: eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Amém? Tem hora que ele sabe o que é misericórdia, ele sabe o que é bondade, ele sabe o que é generosidade, ele sabe que se ele se voltar à palavra, ele se levanta do caixão. Mas por outro lado, ele ainda não conheceu a justiça de Deus. E esse autor está dizendo, Senhor, me vivifica pela tua justiça. Amém? Isso tem dois sentidos. Primeiro, que a justiça de Deus se justifica. Quantas pessoas se sentem indignas, sabem que Deus é misericordioso, bondoso, mas ainda se sentem indignas. E a hora que elas entendem a justiça de Deus, a hora que elas entendem que não é por boas obras, por acertos ou erros, por grandes vitórias, grandes conquistas, ou por nada que ela possa fazer, que ela é recebida pelo Pai. A hora que ela entende que Deus só a recebe, porque Deus aceita tão somente a justiça do Filho, e nela você se apegou para entrar na presença do Pai, esse vive. Esse consegue errar, se arrepender, se acertar com Deus e continuar no santíssimo lugar. Agora,
essa justiça também precisa se manifestar sobre aqueles que se sentem injustiçados. E quantas pessoas hoje morrendo espiritualmente por terem sido, às vezes só se sentido, mas muitas vezes por terem sido injustiçadas. Deus, eu estou morto, eu confiei, eu acreditei, eu andei contigo, eu busquei, eu fiz a minha parte, eu cumpri o meu papel, eu estava vivo, mas eu estou morrendo, eu estou sendo injustiçado, eu não merecia isso, eu estou sendo caluniado, não foi o que eu plantei, não era isso que eu tinha que estar colhendo. Olha o que disseram de mim, olha o que falaram de mim, olha o que fizeram comigo, eu fiz tudo certo, mas eu estou morrendo. Não merecia, Pai. Fiz o que eu podia ter feito para minha esposa no meu casamento. Dei amor, dei carinho, dei atenção, me endividei para poder dar os presentes que ela queria ter. Me anulei para poder vê-la um pouco feliz. Fui aos limites e transcedi todos eles quando o assunto era doação. Mudei tudo que eu podia ter mudado para tentar salvar esse casamento, para tentar ser feliz no matrimônio. Mas olha a postura dela, olha como ela anda fria e indiferente, como me rejeita, como não quer saber de mim, como tem escolhido andar por caminhos que não são os teus. Eu não mereço isso, eu não quero isso, eu não escolhi isso, eu me sinto injustiçado. E nessa hora ele morre. Começa um processo de morte. Ele vai perdendo a fé, ele vai perdendo a alegria, ele vai perdendo a esperança e ele vai morrendo. Senhor, eu não mereço, olha o que aconteceu, eu fiz tudo por essa empresa, eu levantei essa empresa, ela só é o que é hoje, porque eu trabalhei, eu estava ali, a tua bênção era comigo. Como é que eles fazem isso? Como é que eu saio desse jeito? Como é que eu fui humilhado? Como é que estão falando isso de mim? Eu não aceito isso. E essa injustiça sepulta aquele homem que era para estar vivo. Senhor, não é possível. Olha o quanto eu me doei nesse ministério, olha quanta energia, olha como eu me envolvi com meus recursos financeiros, olha o quanto eu apoiei. A minha vida foi neutralizada, eu não tinha mais vida com família, vida com esposa. Eu dei tudo que eu podia para esse ministério, e olha o que está voltando para mim hoje. Olha a falta de reconhecimento, olha a falta de amor, olha o que eu estou escutando, olha o que estão dizendo sobre mim. Eu não mereço. E a injustiça acaba acorrentando mais um. Pai, como é que eu vou falar que eu estou vivo? Eu perdi quem eu amava, eu não merecia ter aquela pessoa arrancada de mim como foi, eu não merecia ver aquele ente querido indo como foi. Isso me machucou, isso me feriu, isso me rasgou, e você se sentiu tão decepcionado, tão frustrado, que permitiu que a vida se esvaziasse, se esvaísse, e você agora estivesse aí morto, vivo, mas morto. Só que esse homem ainda diz: tem hora que para ser vivificado eu preciso fazer um outro tipo de oração. E o verso 144 diz assim: eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles e eu viverei. Amém? Eu viverei quando eu tiver a inteligência dos teus testemunhos. Alguém longe de Deus não fica só em trevas, mas fica burro. Senhor, me dá inteligência. Eu não estou cego, eu estou ficando burro. O que a gente pode falar de um homem com uma família maravilhosa, que arruma um amante e resolve sair de casa e deixar a família para trás? Burro! Vem uma unção do burro sobre a vida dele. É burro, está fazendo a pior bobagem. Vai deixar para trás os filhos que ama, a esposa que o amou, que se dedicou a ele para viver uma aventura. Burro! Precisa de inteligência. Deus, me avive, eu estou morrendo, me dá um pouco de inteligência. O que você fala de alguém que troca a bênção de Deus,
a bênção de Deus, a promessa de Deus, por um momento de prazer. Burro! Não está nem fazendo cálculo, não está nem fazendo conta. Eu esperei tanto em Deus, vou receber tanto de Deus, e tudo que eu fiz por Deus, eu vou jogar fora, para ter um prazerzinho momentâneo aqui, com esse determinado pecado, com essa situação. Burro! Deus, me dá um pouco de inteligência, que além de cego eu estou burro. Me vivifica pela inteligência dos teus testemunhos, assim eu viverei. Diz para o seu vizinho: a distância de Deus causa burrice. Eu podia anotar essa numa cartolina e grudar no espelho. Só que tem gente que conhece todas essas verdades e ainda assim não vê motivo para desejar viver. Não consegue ser vivificado, não consegue se sentir vivificado. Então eu vou te ajudar. Verso 156. Ele diz assim: muitas, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Esse é o momento que pouca gente tem coragem de dizer: prefiro continuar morto. Porque Deus se mostra generoso, se mostra fiel, se mostra amoroso, misericordioso, perdoador, justo. Mas chega uma hora que Ele tem que se mostrar como juiz. Amém? Tem hora que Deus precisa se manifestar como juiz. Ele olha para os seus filhos, que são deles, e esses estão agindo pior do que os ímpios. O que te faz acreditar que o castigo vai vir sobre o ímpio e não vai vir sobre você? Deus é misericordioso, mas a taça da ira vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo, até a hora que ela transborda. Deus é amor, mas Deus também é juízo. Então, se você está morto e nada disso te animou até agora, eu vou te dar um belo motivo para você decidir ser vivificado hoje. Apocalipse 1:12, abre comigo. João está recebendo a revelação do Apocalipse e ele diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, com vestes longas, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Até aí, amém? Essa é uma imagem de Jesus Cristo ressurreto. Jesus Cristo não está mais na cruz. Ele desceu daquela cruz, ele ressuscitou, e João vê Jesus ressurreto. Ele vê Jesus usando uma veste diferente. Era semelhante ao Filho do Homem. Esse que ele vê em visão era o próprio Cristo, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. O que isso quer dizer? Essa era uma vestimenta especial que Deus escolheu para os sacerdotes e para os juízes. Amém? Para os sacerdotes e para os juízes. Ele é sumo sacerdote para os que creem. Amém? Ele é sumo sacerdote para ti enquanto você crê. A partir do momento que você passa a não crer, a partir do momento que você se afasta dele, que você o abandona, que você escolhe a morte, ele de sacerdote se transforma em juiz. Amém? E o juiz vem com a balança. E triste realidade é a realidade daquele que escuta do Senhor: pesado fostes na balança e achado em falta. Você me conhecia, eu te revelei o meu amor, a minha palavra, a minha salvação, eu te dei misericórdia, eu te dei bondade, eu fui generoso, e você escolheu a morte, você foi achado em falta. Dá para viver escolhendo a morte depois disso? Hein? Tem muita gente que ainda consegue hoje pular dessa panela. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu te amo, enviei meu filho para a cruz para você poder ter vida. Mas se você escolher a morte,
Mas hora menos hora, a morte física chega, você vai estar morto espiritualmente, e aí você vai conhecer a morte eterna. É hora que Deus chama o seu filho e diz: perceba, a vida vai além do que você enxerga hoje. Você tem uma alma que vai viver eternamente. E se você não for vivificado, a morte física te alcança, você está morto espiritualmente, você vai para um lugar de choro e ranger de dentes. Se você não desejar ser vivificado agora, eu não sei mais o que te ressuscita. Curva tua cabeça e feche teus olhos. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sei que há pessoas aqui visitando a igreja, vindo pela primeira vez, e pessoas que estão dizendo: eu quero vida, eu quero essa vida que é em Cristo Jesus, eu quero esse amor, eu quero essa aceitação, eu quero esse cuidado de Deus, eu quero sentir o quanto eu sou importante para Ele, eu quero conhecer o meu valor, eu quero viver de acordo com os propósitos dEle para mim, não quero viver minha vida como alguém que corre atrás do vento. Não. Hoje eu entendi e hoje eu decidi que minha vida a partir de agora está nas mãos de Deus. Não importa se você esteja de passagem por aqui ou não. Importa que Deus está usando esse altar para falar contigo hoje e te dar a oportunidade de tomar uma decisão. De que lado você está, de que lado você quer ficar. Tudo que você escuta sobre Deus te traz responsabilidade. E o que você faz com toda a informação? Ou crê, ou deixa de crer. Deus vai respeitar a tua decisão. Vai continuar sendo amoroso, sendo generoso, sendo misericordioso. Mas você nunca vai poder dizer que não teve a oportunidade, que não teve a chance. Porque o evangelho genuíno te foi pregado. Por isso, ainda que você esteja nos visitando, se essa é a tua realidade, se você deseja vida, se você quer botar agora a sua vida, os seus caminhos, o seu futuro nas mãos de Deus, onde quer que você esteja, levanta a tua mão direita bem alto que eu quero orar por você. Bem alto. Você está dizendo: Deus, essa é a minha noite, eu tomei a minha decisão, eu quero botar a minha vida em tuas mãos. Onde você estiver, levanta a tua mão bem alto. Você que levantou a sua mão, fique de pé, eu quero orar por você. Se você ainda não levantou a sua mão, mas deseja receber essa oração, fique de pé, eu quero orar por você. Você que está de pé, feche os teus olhos. Escuta Jesus te dizendo isso. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Toda a vida está em Deus. A ausência de Deus é morte, a presença de Deus traz vida. E você vai ter uma experiência hoje poderosa com o doador da vida. Ele pode doar a vida. A vida que está em Cristo, que está em Deus, pode ser imputada sobre o seu ser hoje. E toda a morte que vinha te cercando, vinha te entristecendo, vinha te roubando, passa a ser neutralizada, aniquilada, dissipada. Porque a luz vem e as trevas têm que retroceder. Por isso, no lugar onde você estiver agora, com seus olhos fechados, declara assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu aceito a tua misericórdia, a tua bondade e a tua generosidade. E eu declaro publicamente que a partir de hoje faço de ti o meu Senhor e o meu Salvador. Eu te escolhi, Jesus, porque o Senhor me escolheu primeiro. Eu quero guardar os teus mandamentos, teus decretos, tuas leis, teus preceitos, tua palavra.
Eu quero sim ter intimidade contigo. Quero sim ter intimidade contigo. Quero viver da tua maneira. Quero viver da tua maneira. Vem me conduzir. Vem me conduzir. Vem me guiar. Vem me guiar. Vem me direcionar. Vem me direcionar. Desesperadamente. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Pois creio. E declaro. Crendo de todo o coração. Que Jesus é o Filho de Deus. Veio ao mundo em carne. Morreu numa cruz. Ressuscitou. E hoje vivo está. Senhor Jesus. A partir de hoje. Tu és o meu Deus. E eu sou teu. Perdoa-me por todos os pecados, toda iniquidade, toda transgressão. Me dá uma vida nova e me ensina a viver de modo digno do teu Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai querido e amado, eu quero orar por essas vidas que estão de pé, pois são vidas que voluntariamente reconhecem a tua divindade, o teu senhorio, a tua santidade. Senhor Jesus, olha para o fruto de todo o teu trabalho. Senhor Jesus, essas vidas usam a fé que receberam de ti para se achegar, para se aproximar, para estabelecer contigo sim um vínculo, uma aliança. Eles passam hoje a receber de ti todo o amor, toda a graça, todo o perdão. Eles recebem hoje de ti, meu Deus, o direito da paternidade. São filhos, são filhas. Eu te peço, meu Deus, dá a cada um experiências espirituais, palpáveis, reais, para que eles nunca mais, ó Deus, esqueçam que foram tocados por ti. E te peço que ninguém aqui se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, mas como igreja, Senhor, debaixo desta unção profética, apostólica, nós os abençoamos, Senhor, nós profetizamos que eles sim se achegarão a ti, te conhecerão verdadeiramente e serão, meu Deus, edificados pela tua palavra. Serão sim pessoas cheias de vida, que como referencial para esta geração, meu Senhor, como torre, como farol, aqueles que procuram luz, serão sim por ti usados, Pai, em nome de Cristo Jesus. Livra-os de todo mal, os abençoa, pois como igreja nós os recebemos para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo, pois a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Não há momento mais santo, mais oportuno e que alegre mais o coração do Pai, quando um pecador se arrepende dos seus pecados e se achega a Deus, quando um filho se achega ao Pai. Aleluia, aleluia. Oh, santo é o Senhor. Oh, como Deus é maravilhoso, como Deus é bom. Você que fez essa oração hoje, eu sei que muitos já sentaram. Há pessoas aqui com pranchetas, eles querem anotar o seu telefone, seu e-mail, um contato teu, para a gente poder te pastorear, para a gente poder sim criar um elo e te dar suporte para que você cresça espiritualmente e conheça a Deus intimamente. Não saia daqui sem deixar esse contato, nós queremos poder te abençoar, te cobrir espiritualmente. Amém? Antes de encerrarmos, só mais uma oração. Eu sei que há vidas aqui dizendo: eu estou morrendo. Eu creio em Deus, creio no seu amor, sei que Ele é misericordioso, sei de tudo isso. Só que esse conhecimento não me ajuda. Eu perdi o poder de reação. Eu estou vendo que a morte vai se aproximando cada dia que passa. Eu vejo esse filminho da minha vida. Eu me vejo muito melhor com Deus no passado e vejo que eu vim caindo, e hoje eu estou morrendo. Mas eu não quero continuar assim. Eu preciso ser vivificado. Vivifica-me, Senhor, eu me apego à tua palavra. Vivifica-me, Senhor, eu me apego ao teu amor, à tua graça, à tua misericórdia. Vivifica-me, Senhor, pois eu preciso de ti. Vivifica-me, Senhor, porque eu quero a tua justiça. Quero ser, sim, justificado por ti, mas também quero a tua justiça na minha vida. Vivifica-me, Senhor, porque eu preciso da inteligência que os teus testemunhos podem me dar. Vivifica-me, Senhor, porque eu não quero te ver como juiz, mas como sumo sacerdote. Vivifica-me, Senhor, vivifica-me, Senhor, vivifica-me, Senhor, pois só tu tens este poder. Onde está você? Se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida. Não importa quem você seja,
Eu conheço pastores que estão morrendo. Há líderes, há obreiros que aparentam vida, mas estão morrendo. Você olha para você mesmo e você diz: eu estou morrendo, eu preciso de ajuda, eu me sinto morto, eu me sinto espiritualmente morto, eu preciso ser vivificado. Vivifica-nos, Espírito Santo. Desejamos a alegria da salvação. O nosso prazer e a nossa satisfação está em Ti, Senhor. Nada nesse mundo, Pai, pode nos dar o prazer, a alegria e a satisfação que temos ao estar diante de Ti, em Tua presença, Senhor. Nada é mais importante para nós do que a Tua presença. Precisamos nos reconectar contigo, isso só através de Jesus. Por isso vem, Senhor Jesus. Recebe as orações dos Teus servos agora, pois sabemos que és como um advogado diante do Pai. Advoga a causa dos Teus servos, advoga a minha causa. Advoga a nossa causa agora diante de Deus. Intercede por nós, Espírito Santo. Espírito de intercessão, age em nosso favor. Vivifica-me, Pai. O Teu povo sente a morte, mas o Teu povo quer e deseja se afastar da morte. Nós somos chamados e separados para termos vida, vida e vida em abundância, Pai. Vivifica-nos. Tu sabes que as trevas têm se levantado contra esse ministério também, Pai. Tu sabes que muitos já estão neste processo, muitos experimentando morte quando deviam estar cheios de vida. Tem misericórdia de nós, Pai, por causa da Tua bondade, por causa da Tua generosidade. Vivifica-nos. É a Tua palavra, Pai, está escrito, e nós nos apegamos àquilo que está escrito, Pai. Vivifica-nos. Escuta o meu clamor, Espírito Santo. Escuta o meu clamor, Senhor Jesus. Escuta o clamor de Tua igreja, Pai. Vida, 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 vida. A mesma vida que está em Cristo Jesus sobre a Tua igreja, Pai. A alegria, o prazer, a satisfação, a vontade de viver, a vontade de andar contigo, de estar em Tua presença. Vem com vida, vem com vida, vem com vida. Vem com vida, eu te peço, meu Deus. Começa a clamar, começa a clamar, começa a clamar. Eu escutei Deus dizendo: eu venho como doador da vida. Ser vivificada, igreja. Volta a ter prazer, volta a ter a alegria da salvação. O teu prazer está em Deus, a tua alegria está em Deus. Só Ele te preenche. Nada substitui a satisfação que só Deus pode te dar. Recebe vida. Vida, quem olhar nos teus olhos vai também receber vida, pois tu estarás cheio de vida. Ser vivificada, igreja. Doador da vida, vem, 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 vem. Do teu interior fluirão rios de águas vivas, rios de águas vivas, rios de águas vivas. O Senhor te ressuscita. Levanta e anda, rababachoriadanai. Sai desse coma espiritual. Sai desse coma espiritual. Sai desse coma espiritual.
O Senhor te segura pela tua mão direita e te levanta e te diz: sai desse coma espiritual. Sai, 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 sai. Sai. Nada satisfaz mais a alma do que a tua presença, Senhor. Como temos sede de ti, como temos sede de tua presença. Recebemos a tua palavra, Senhor. Somos cheios de teu amor, Senhor. Ah, justo juiz, vem nos justificar, pois não queremos ser julgados por ti. Não, 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 não. Não queremos te conhecer como juiz. Queremos apenas a tua face de sumo sacerdote. Nós nos autoanalisamos, nós nos julgamos para que não sejamos julgados por ti. Não queremos ser julgados por ti. Nós nos julgamos para não sermos julgados por ti. Vivifica-me. Olha para o coração mais duro, olha para o coração de pedra, olha para aquele que tem nome de quem vive, mas está morto. Tens nome de quem vive, mas está morto. Tens nome de quem vive, mas está morto. Shko, Pro, Kai, Nai. Sai pra fora, Lázaro! Sai desse túmulo! O Espírito de ressurreição vem sobre ti, vem sobre o teu ministério, vem sobre o teu casamento, vem sobre as tuas emoções, vem sobre a tua família, vem sobre as tuas finanças. O Espírito de ressurreição e vida vem sobre ti. Vivifica-me, vivifica-nos, 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 tu és meu prazer. Você entrou aqui hoje e você disse: meu Deus, como tu és vivo e como tu és real. E a tua surpresa está no fato de você ter pedido um sinal para Deus, porque você disse: Deus, se o Senhor não falar comigo, se alguma coisa não acontecer, eu vou me matar. Você não só pensou, mas chegou a planejar tirar a própria vida. De tanta falta de prazer que você tem tido na sua vida. Mas o Senhor te trouxe aqui essa noite para te ressuscitar. Ele vai te dar vida. Eu quero que essa pessoa que falou: eu quero morrer, e estava cheio do desejo de se matar, se encha de coragem e de sede por vida, e suba aqui nesse altar agora. Eu estou te esperando. Você está na igreja, está na congregação. Eu proíbo Satanás de te impedir, em nome do Senhor Jesus. Sai do teu lugar e vem aqui para frente agora, que eu quero orar por você. Vamos repreender esse espírito de morte. Vamos repreender esse espírito que tem tricalabaçute aprisionado. Você vai sair daqui hoje transformado. O Espírito Santo está dizendo a ela que ela é amada,
e que Ele tem para a vida dela um projeto maravilhoso, um projeto de vida. Ela conhecerá a alegria do Espírito Santo, a paz que vem de Deus e excede todo entendimento. E hoje o Espírito de Deus vai te encher de satisfação, de satisfação, de satisfação. E esse espírito de morte está agora denunciado, para nunca mais lançar mentiras no teu ouvido, nunca mais te levar por um caminho tortuoso. Recebe vida, o Espírito Santo de Deus te toca. Recebe vida. Estenda as mãos para cá, igreja. Declare sobre esses. Recebe vida. Recebe vida, vida, vida. Profetiza. Profetiza, profetiza, profetiza. Recebe vida, 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 vida. Oh, o Espírito Santo de Deus te visita, te enche de vontade de viver. Não se entrega, porque Deus te chamou para coisas grandes nessa terra. E hoje você vai saber o valor que você tem para Deus. O Espírito Santo visita essas pessoas. Toca, o Espírito Santo convida todo o grilhão da morte, todo espírito de suicídio, repreendido agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que estava morto viverá. Aquele que nenhuma sentença de morte prevalecerá contra a tua vida. Nenhuma sentença de morte prevalecerá contra a tua vida. Aleluia, aleluia. Os presbíteros orem, os pastores orem por todos esses que subiram aqui. De morte, toda sentença de morte despedaçada, despedaçada, despedaçada. Orem por essas vidas. Levante um clamor por essas vidas. A igreja continua orando. Estenda as mãos para cá. Eram vidas que iam virar notícia de jornal. Fulano pulou do prédio, fulano tomou veneno, fulano se matou. Ora por eles, igreja. Libera a vida, libera a vida. Satanás, você não toma essa vida, você não toca essa vida. Declara, eu sou de Deus. Declara, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Eu sou de Deus. Sou. Aleluia, aleluia. Continua orando, continua profetizando. Começa a adorar, igreja. Começa a adorar. Começa a adorar. Sai todo espírito de morte, todo espírito de morte, de suicídio, ser denunciado agora para o abismo, você e todos os seus demônios, ou para onde o Senhor Jesus ordenar. Nós profetizamos: ser livre, ser liberto, recebe vida. Tchau, tchau. Começa a adorar, começa a adorar. Ser corajosa, ser forte, porque o Senhor teu Deus é contigo. Aleluia, 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 aleluia. Adora, 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 adora. Adora a Deus vivo. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. Adora! Com vida, Jesus. E a sua misericórdia dura para sempre.
tua misericórdia dura para sempre. Só a igreja, aleluia. Com todo o fôlego que você tem. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Bem suave, aleluia. Aleluia. Nós te buscamos, Jesus. Nos voltamos à tua palavra. Retrocedemos de todo e qualquer caminho tortuoso. Não permita que sejamos envergonhados ou confundidos. Livre-nos de todo engodo, de todo engano. Tira as escamas dos nossos olhos, Pai. Pois não queremos ser como a igreja que tem nome de que vive, mas está morta. Nós nos voltamos a Ti com toda a nossa força, com toda a nossa fé, com toda a nossa esperança. Tu és a nossa alegria, Senhor. Tu és a nossa plenitude, Tu és a nossa satisfação. Queremos a vida que está em Ti, Senhor. Rejeitamos a morte, buscamos a vida. Deus me mostrou uma nuvem de morte que foi lançada sobre a congregação. E isso faz parte de um projeto de Satanás para destruir os focos de avivamento nessa nação. Deus nos mostrou o grande envolvimento
nessa batalha que está sendo travada nos céus, o grande envolvimento que temos, pois somos um foco de avivamento. E Satanás vai tentar eliminar toda a vida, vai tentar roubar a pureza, roubar a alegria, a legitimidade, a vida, vai tentar nos transformar numa igreja industrial, onde falta o amor, onde falta a paixão, onde a satisfação não está mais em Deus. Mas o Espírito Santo de Deus está me dizendo agora que Deus é o nosso Pai, e Ele está nos alertando. Como o Pai, Ele alerta sobre os perigos que vamos enfrentar. Por isso, se você estava morto, recebe vida, ressuscita, volta a se alegrar pelos processos, pela alegria que você sente por saber que anda com Deus, que teu nome está no livro da vida. O que há de mais importante? De que te valeria ter o mundo inteiro se você não tivesse a tua salvação? Então se alegra, teu nome está no livro da vida, você é conhecido de Deus. Onde você estaria agora se você não tivesse tido a tua experiência pessoal com Deus? Não temas, porque muitas pessoas motivadas pelo medo de ficar sozinha, medo de não casar, medo de não dar certo, têm escolhido caminhos de morte. Vivifica-me, Senhor. Não deixa o medo te dominar, porque o teu Pai te diz que Ele conhece todas as suas necessidades, e Ele tem preparado para ti muito mais do que você pediu ou pensou. Por piores que sejam as lutas que você está enfrentando hoje, por maiores que sejam as necessidades, as tribulações, o que é mais importante? Onde está a tua alegria? Em quem você encontrou satisfação? Em quem há vida? O dinheiro não compra a vida. Nada nesse mundo, nenhum prazer desse mundo pode trazer vida. O pecado não traz vida, o pecado traz morte. Por isso se volte agora à essência do Evangelho, se volte às raízes, se volte a Jesus Cristo. Tenha uma visão clara de Jesus Cristo sorrindo para você e te dizendo: eu sou o teu prazer, eu sou o teu maior amor, eu sou a tua satisfação. Tudo converge a mim, tudo termina em mim, e é aqui que você tem alegria. Alegria e o prazer de poder ter sido chamado para servir a Deus. Deus te confiou unção, Deus botou pessoas debaixo da tua responsabilidade espiritual. Te alegra, te alegra. Deus confiou em você, você venceu. Poder consagrar a Deus os seus dons te alegra. Faz isso com vida, com satisfação, com prazer. Servir a Deus, tocar para Deus, louvar a Deus, ganhar almas para o Senhor. O que tem de mais importante nessa terra, o que pode te dar mais prazer, mais alegria? É nele que esperamos, é na justiça dele. Ele está aqui, ele está aqui.
Suave, bem baixinho. Ele está aqui. Esse é o lugar onde faltam as palavras. Eis que ele vem como um vento. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ele está aqui. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo.
Não há outro além de ti. Santo, 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 santo. Eu me rendo. Aleluia. A vida de Cristo está nesse lugar. Levante suas mãos e receba essa vida. A vida espiritual, a saúde de Cristo. Recebe vida do reino. Vida, 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 vida. Ser vivificado, vivificada, vivificado, vivificado. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia. 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 Ser cheio dessa vida, porque você foi chamado para vida e vida em abundância. Todo cheiro de morte foi dissipado. Muitas pessoas ressuscitaram hoje aqui. O Espírito de ressurreição e vida está sobre ti, aleluia. O Espírito de ressurreição e vida está sobre ti, aleluia. Aleluia. Dê as mãos para quem está do seu lado. Levanta a mão dessa pessoa bem alto e diz: Jesus, eu recebo vida. Eu recebo vida. Eu recebo espírito de ressurreição e vida. E toda área morta, ressuscitará, pois o Espírito de ressurreição e vida está sobre mim, em nome de Jesus. Declara comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Levanta a tua mão direita bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça e a vida que está em Cristo Jesus, a comunhão, consolação e unção do Espírito Santo da promessa, esteja sobre cada um de vós, de agora para todo sempre, até que Ele venha. Como servo e sacerdote do Deus vivo, eu te abençoo por um tempo de ressurreição. A vida do Senhor está sobre ti, rios de águas vivas fluindo de seu interior, para a glória e honra do nome de Cristo Jesus. Vá na paz do Senhor, se mantenha debaixo desta unção, deste manto. A vida do Senhor está sobre ti. Vá na paz do Senhor em nome de Cristo Jesus. Dá um abraço a quem está do seu lado e diz: eu te amo em Jesus Cristo. Glória a Deus sobre a tua vida. Glória a Deus pela sua vida. A vida de Jesus está sobre você. Aleluia.